você só tem um jeito, não existe 2 jeitos, nem 3 jeitos, só tem um jeito de ser bem-sucedido em vendas. Se você administrar frustrações. Não existe como ser minimamente bem-sucedido em vendas se você não souber administrar frustrações. E eu fui muito bem-sucedido em vendas. Eu, como profissional de vendas, em 4 anos, eu saí de vendedor, supervisor, gerente júnior, gerente master, fui diretor regional e, por fim, fundei a minha própria empresa atuando em vendas. Ou seja, eu vendi para cliente, eu formei pessoas, eu liderei líderes, ou seja, toda a escala das vendas. E essa escola das vendas, ela é basicamente uma escola de frustração. Por quê? Porque, principalmente do jeito que eu vendia no orelhão, no telefone público, da época que não era nem cartão, era ficha telefônica, tipo uma moeda. Eu andava com talvez 1 quilo, 1,5 kg de moedas no bolso para telefonar. Não existia celular quando eu comecei a trabalhar. Quanto tempo que a ficha durava? Tipo, 3 minutos. Ela tinha 3 minutos pra vender. Ou você não gasta, você metia ficha? Eu botava mais ficha. E o contato não era para vender, era para marcar uma visita. Então, eu já começava acordando 5 da manhã para chegar às 8, pegando um ônibus cheio, chegando lá, indo pro telefone público, era na rua, telefone na rua no Rio de Janeiro, 40 graus no verão, para pensar. E eu de gravata, 40 graus no verão, no telefone público, falando com as pessoas, marcando uma visita para falar com as pessoas. E aí marcava uma visita, às vezes, na Barra da Tijuca, eu estava no centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Campo Grande, em Nova Iguaçu, era só para ir para a visita, era mais 2 horas de ônibus. E às vezes chegava lá, na visita, o cara marcou comigo. Eu tocava na casa dele ou no escritório dele. Já aconteceu muitas vezes. Na casa dele eu tocava e o cara não atendia. E eu via pessoas falando dentro da casa. Eu sabia que tinha gente dentro da casa. E o cara simplesmente não atendia. Tomava uma torta na cara, um bolo. Voltava para mais de 2 horas lá para o centro do Rio. E, às vezes, no caminho da casa até o ponto de ônibus, andava uns 15 minutos, aí chovia. Eu ficava todo molhado. Entrava num ônibus, todo molhado, para voltar lá para minha base e continuar trabalhando. Então, imagina a quantidade de frustração todos os dias que eu tinha que lidar. A escola de vendas te ensina a lidar com frustração. Como é que a gente lida com frustração? Existe uma estatística de conversão. A estatística de conversão não tem jeito. Eu vou ligar para 30 pessoas, eu vou marcar 5 visitas e vou fazer 2 vendas. São 28 nãos para 2 sims. Se eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, fazer uma vez, 2 vezes é uma coisa. Fazer todo santo dia a mesma coisa. Então a gente aprende a superar rápido uma frustração. É tipo o coveiro, Tiago. O coveiro, no cemitério, vê lá uma família enterrando uma criança. Você imagina que é perder um filho, uma criança. Família toda chorando, mãe se jogando no chão, pai chorando, desesperado, irmão chorando. Aquela cena triste enterrando uma criancinha. Todo mundo chorando. O coveiro chora? Sabe por quê? O coveiro não chora? Ele não chora porque aquilo é uma morte a mais na vida dele. Ele enterra 40 por dia. Ele vê essa cena. As primeiras cenas que ele viu, ele chorou. Na 10ª, ele já ficou só emocionado. Na 30ª, ele já não sentiu nada. 1 ano sendo coveiro, ele já não está mais sensível àquela situação. Um médico legista que faz dissecação de cadáver, ele não fica mais sensibilizado porque está cortando a garganta do cadáver que está ali. Aquilo ali é a realidade dele. Um vendedor, ele lida com a expectativa / frustração o tempo inteiro. Ele pensa, eu vou fechar. Ele está pressionado, ele tem meta para bater. Ele precisa da grana, da comissão para poder pagar uma conta. Então ele está acostumado com essa pressão. E está acostumado com não. Quando esse cara vira gerente de vendas,
Ele treina pessoas. Ele cria expectativa com pessoas. Esse cara é bom, esse cara vai arrebentar. Daqui a pouco esse cara vai lá e desiste. Quando ele é um diretor de vendas, ele conta, ele tem um time. Eu tenho 10 gerentes. Esses caras são leais a mim, são fiéis a mim. Quantas vezes você acha que eu fui traído? Quantas vezes você acha que um cara assumiu compromisso comigo e foi para a concorrência trabalhar? Quantas vezes você viu pessoas que disseram, tô com você, cara, e no dia seguinte não estava mais? Se alguém que trabalha com vendas sofrer pelo não, ele se mata. Se um médico sofrer porque a mão dele está suja de sangue, ele não dorme. Se o coveiro sofrer porque ele está enterrando pessoas, ele não dorme também. Então, na jornada de vendas e de empreendedorismo, de construir um negócio, você não vira um robô. Mas a tua frustração não pode durar mais que 5 segundos. Tem que ser assim. Não pode durar 5 segundos. A abstração da frustração tem que ser algo... Eu vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você acha que eu já fui numa audiência trabalhista? Nunca na minha vida eu fui numa audiência trabalhista. Na minha vida inteira. Porque eu não gasto tempo com essa treta. Botou no advogado, tocou. Quantas vezes? Já pensou se eu for parar de dormir por causa de hater? Ou por causa de pessoas que me traem? Ou pessoas que mentiram? Ou pessoas que me criaram expectativa e eu me frustrei? Não posso, cara. Senão, melhor parar. Melhor parar. Porque a vida do vendedor e a vida do empresário, ela vai ser cheia disso. Então, talvez por isso, eu me acostumei, eu me treinei a ser coveiro. Eu me treinei a pegar uma frustração que eu tenha, já depositar no passado, num lugar onde eu não tenho acesso, onde já não me afeta. E olho para frente. Porque senão, vai ser terrível. Eu trabalho com muitas pessoas e acredito nas pessoas, deposito confiança nelas, porque tem esse detalhe. O cara que não supera frustração, ele vai ter dificuldade de confiar de novo. Aí o ciclo é pior ainda. Então, eu confio, eu mergulho de cabeça, acredito e confio. Se a pessoa me trair, eu pego ela e troco de prateleira, boto ela numa outra prateleira e já não me importo mais e vou pra frente e vou acreditar no próximo. Porque isso me protege. Senão, dói demais. A dor é muito grande. Talvez por isso eu não me lembre aí de alguma dor que eu esteja sentindo. Eu vi uma frase de um cara, o nome dele é Sérgio Franco. Um amigo querido de muitos anos. A frase que ele falou, muito boa. Assim, eu tenho ela pra mim. A frase é a seguinte, ó. Abre aspas. Prefiro morrer traído a viver desconfiado. Fecha aspas. Sérgio Franco. Isso é verdade. Você atingiu sucesso. O que dói hoje pra você? Não, eu penso, Thiago, que a vida, todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos, 20 e poucos anos. Sou malucão. Eu tenho 50. Não tá acabado. O tempo passa. E o tempo é escasso. Não é? Então eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda a vida cansa. Estressa. Muita gente fala, mas o empreendedorismo cansa. Ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento ou se é o estresse da acomodação. Então eu penso que o que nos conforta é o significado da nossa vida. É quando a gente consegue dar significado àquilo que a gente faz. Porque se a gente não tiver significado do que a gente faz, uma hora a gente vai encher o saco. Ainda mais quando a gente não precisa mais. Você tem dinheiro na conta lá, rendendo, sem você... Imagina, rendão fixa desse hoje aí, do jeito que tá. Não é? Você bota lá, não precisa nem se estressar, nem se preocupar. É milhão todo dia? É milhão todo dia, e aí? Como é que fica essa história?
Como é que você vai se levantar de manhã? Então, quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Porque você perdeu a vontade, perdeu a vida. Você está morto. A vida está na vontade. Mas você só mantém a sua vontade quando você tem significado. Tem uma fase da sua vida que você pensa assim, ó, o dia que eu ganhar o meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Aí você vai ganhar o seu primeiro milhão. E aí? Depois? Não, mas o dia que eu tiver uma empresa de sucesso, aí você tem uma empresa de sucesso. E depois? Não, o dia que eu casar, o dia que eu isso, o dia que eu aquilo. Então, eu procuro buscar sempre significado para a minha vida. Eu fui bem sucedido empresarialmente, fui bem sucedido profissionalmente também. Faço 30 anos de casado esse ano, tenho um casamento bom, tenho 3 filhos, excelente relacionamento. E aí? E agora? É buscar dar significado para a tua vida, para a minha vida. Então, aí a gente, na realidade, o significado, ele tira a dor da existência, né? A existência por si só dói. E aí não importa se é pobre ou se é rico. Existir dói. Porque existir com a consciência de que você vai morrer dói. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Um cachorro não sabe que vai morrer. Então, quando você é um cara que sabe que vai morrer e você pensa, você questiona. Peraí, cara. Para que é isso aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, existir dói simplesmente por esses questionamentos. Então, você dar significado à tua vida, e principalmente aí você tem que extrapolar e ir para a fé, porque na hora que você vai dizer, tá bom, eu dei significado para a minha vida, mas eu vou morrer. E depois da morte? Se você não estender o seu questionamento para um pensamento pós-morte, aí, a partir daí, é fé. Não existe outro algoritmo que defina a não ser a fé. Se você não estiver alinhado nisso tudo, existe dor. Respirar vai doer. Aí não importa qual é o tamanho da conta bancária.